Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, 6:02, boa noite. Boa noite, Rodrigo, Carol e a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Estou acompanhando aqui pelo YouTube também, está animado de fato o nosso chat. Boa noite. E com a sua chegada, a audiência aumenta. Que bom. Pode acompanhar. Muitos criticam, mas não ficam sem. Ah, é. Ame-a ou deixa. Ame e não deixe. Não deixam. Esse que é o ponto, nos não deixem só, Não. diria o Collor. Olha só, para a gente estabelecer uma ordem aqui, você sugeriu, vamos deixar o pessoal então, ou no chat, ou no WhatsApp, ou no e-mail, onde quiserem, falarem aí, manifestarem seu apreço, seu gosto pelo Pequi, ou não. Pois é, gente, eu lancei essa enquete aqui no nosso grupo do Ponto Final, queria a ajuda de vocês, porque um dos fatos do dia tem a ver com pequi, esse fruto do cerrado brasileiro, que é pouco conhecido fora ali de Minas, Goiás, Brasília, Tocantins, mas que é gostoso, porém espinhento. E aí eu queria saber, pequi, sim ou não? É uma coisa que divide o país quase tanto quanto a política. Nunca comi pequi, gente, não faço a menor ideia. Eu sou time pequi, eu tenho que dizer isso. Eu conheci o pequi quando eu morei em Brasília, não conhecia. Conheci de uma forma bastante inusitada, porque eu estava começando a cobrir o Senado, quando o senador Saturnino Braga foi escrever o relatório. Ele foi escrever o relatório da cassação do ACM. Ele se isolou em Pirinópolis, que é no interior de Goiás, para fazer esse relatório. E aí, inadvertidamente, ele foi comer pequi, que é uma iguaria local. Só que não avisaram para ele que dentro do caroço do pequi tem múltiplos espinhos. E o pobre do senador mordeu o pequi com força. E aí foi parar no centro médico do Senado, com a boca toda, parecia um ouriço, enfim. Foi assim que eu conheci pequi e aprendi que pequi não se morde, Rodrigo Bocardi, se rói delicadamente. O que eu comi foi já ele, como se pode ser, ralado, assim? Gourmetizado. Foi no Amazonas. Gourmetizado. Como diz a Rita Lobo, gourmetizado. Era um pequi Nutella. Um peixe de água doce amazonense grelhado em cima. Deve tava combinar, uma delícia de acompanhamento. Coisa boa. Vou fazer em casa. Então o pequi ruído, tranquilo, não é uma coisa ruim, assim. Mas pelo jeito o ministro da Justiça não gosta, porque diante de e aí por isso que o pequi entrou em pauta política, diante de um outdoor em Palmas, no Tocantins, comparando o presidente Bolsonaro a um pequi ruído, falando que ele não vale nada, nem um pequi ruído, o ministro da Justiça, André Mendonça, em pessoa, pediu a abertura de um inquérito, veja só, na divisão de inteligência da Polícia Federal, contra um sociólogo, o sociólogo Tiago Costa Rodrigues, e esse inquérito está correndo. Então, a polícia política sob Bolsonaro vai a todo vapor. A gente teve o caso do Felipe Neto ainda nessa semana, e agora um caso aberto diretamente a pedido do gabinete do ministro. A PF tinha arquivado uma representação de um bolsonarista local, e o ministro foi lá e falou, não, nada disso, vamos lá, pequi ruído é demais. Genocida, tudo bem, pequi ruído... Eu não admito, quero um inquérito imediatamente. Mais ou menos, né? Genocida também estão lá, né? Agora, mas fazia tempo que a gente não ouvia falar do Ministério da Justiça, hein? Pois é, Ministério da Justiça, que não é a advocacia particular do presidente da República. O Ministério da Justiça tem que cuidar de outros casos. Para fazer a defesa do presidente da República, nos casos que dizem respeito à presidência da República, existe a Advocacia Geral da União. O André Mendonça saiu da AGU, mas a AGU não saiu dele. E nem a vontade de prestar ali favores ao presidente, ainda porque ele espera, né, ser o próximo agraciado com uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, ele usa o Ministério da Justiça mais como uma extensão da advocacia particular do presidente da República, na esperança de ser o próximo nomeado para o Supremo, naquela ideia do Bolsonaro de nomear alguém terrivelmente evangélico. Essa teria que ser a investigação e a acusação, na verdade, esse é o fato, e não a questão do pequi, como se o país estivesse numa tranquilidade serena. Exato.
Não tem discutir nada o Pequi. acontecendo. Mas a galera, como se enquanto... o presidente não merecesse ser alvo de críticas, né? Não se pode mais criticar o Exato, presidente, gente, é um outdoor aparentemente, né? pago pela pessoa, não tem nenhum crime nisso. Não, Me chama de pequi ralado, É. ruído, chama do que quiser, pequi do avesso, espinhoso. Eu tô pouco preocupado se vai me chamar de pequi, seja o que for. Ô, gente, mas tá louco, viu? Aliás, a situação tá confortável, disse Ricardo Barros, não foi isso, Pois Vera? É, o show de sandices que a gente tem de ouvir começa sempre pela manhã, né? Logo pela manhã, entrevistado numa rede de TV, o líder do governo saiu com essa, no meio tá tranquilo, tá favorável, né? Diz que a situação do Brasil é até confortável perto da de outros países, quando não é. Quando a gente sabe que hoje o Brasil é o epicentro mundial da pandemia, é o país que concentra o maior número de mortes, o maior número de casos. Ele disse que, em relação a outros países, o nosso sistema de saúde se saiu bem, e é verdade, o SUS é um sistema muito capilarizado, muito bem estruturado, mas que não dá conta dessa alta que está havendo em todo o país. Não está dando conta, a rede particular também não está dando conta, e a gente está à beira de um colapso. É impressionante que esta pessoa, além de ser líder do governo, tenha sido ministro da Saúde, seja alguém que está fazendo lobby na saúde para a compra de vacina, da vacina Sputnik. É incrível esse tipo de insensibilidade que se dá no dia seguinte ao nosso recorde mais sombrio de mortes. Os números variam ali na casa de 2.978 a 2.842, tem pouca diferença, mas é igualmente alarmante. Ninguém pode achar que essa situação é confortável, né? Hoje vem maior do que, pelo menos o do consórcio, né? Você está citando o que... O de ontem, O de antes ontem. dele falar, né? Antes dele Logo falar, antes dele falar, o número que se tinha era esse. O de hoje eu ainda nem vi, não quero nem ver. São Paulo já bateu o recorde, e São Paulo traz uma carga forte de 400 mortes, Nossa Senhora. somando aí com o restante do país. Estamos aí beirando os 3.000. A situação não é nem um pouco confortável. E o Definitivamente. Gente morrendo tá- sem atendimento, né? Exato, e o ministro está acelerando naquilo que a gente discutiu ontem aqui, Carol e Rodrigo, no sentido da continuidade. E ele esteve no Rio com o general Pazuello a tiracolo, né, que os dois estão bestes, não se largam mais. Ele está quase pedindo para o Pazuello dividir ali a cadeira com ele. Teve alguma mudança ou a gente continua num país com 2 ministros da saúde? Então, tem isso. tem isso. A gente Não, tem 2 ministros e a pior gestão da saúde dos últimos tempos. Pior gestão da saúde, 2 ministros andam juntos, dizem que está tudo certo, que a gestão é de continuidade, e o ministro está se equilibrando ali, equilibrando os pratos ao falar das medidas de distanciamento social, né? Ele não vai na linha do Bolsonaro ainda, de crítica, de condenação aos governadores, mas disse que não é necessário lockdown e que não é necessário fechar a economia. O que nos coloca numa situação a mesma de antes, em que os governadores têm de decidir por si que medidas tomar e vão adotando medidas mais restritivas, mas sofrendo consequências políticas, desgaste político disso, né? Ele não está nem nomeado ainda, né, Vera? Não. Claramente está ali pisando em ovos, porque é o ministro, mas não é, e o outro que ainda é, não é mais. Então ficou uma situação assim que a gente não sabe quem é que está mandando, né? O Queiroga deu até uma Quem está entrevista... mandando é o Bolsonaro, né? Bom, quem está mandando é o Bolsonaro, mas quem supostamente é o ministro, né? Ele até deu uma entrevista... Quem está obedecendo são os comparando- dois ali. Eu tô precisando ainda me acostumar com esse nome, porque na hora que fala eu já lembro do horóscopo. Eu também. Eu acho que, aliás, esse senhor Queiroga, o cardiologista, não, o maravilhoso astrólogo com o qual me consulto todas as manhãs, deveria ter lido o seu horóscopo antes de aceitar um pepino desse, né? Daí provavelmente não teria ido, mas Antes de foi. aceitar um pequirroído. Que ruído desse. tem que constar Também os astros, você deve ser Mercúrio Tá retrógrado fugindo isso aí, da sei pauta, lá. Vera? Não, Pô, isso você aí que tá indo aí Estou pela subvertendo. Não, foi você. Você falou de horóscopo, eu Não, só foi emendei do mas aqui. você trouxe o pequi, depois você quer botar pepino, a salada já tá. tá bagunçada demais. É verdade, é verdade. Os dois juntos devem ser até meio indigestos, que os dois têm um gosto forte. Ele é melhor não misturar pequi com
Ó, não dá nem para falar. Virou um trava-língua. Trava-língua. Pepino, então segue. Dá para considerar o resultado dessa pesquisa Datafolha para o presidente Jair Bolsonaro? Dá sim, Rodrigo. E tem 2 pesquisas hoje para tirar o sono do Bolsonaro. A gente sabe que o presidente sofre de insônia e ele também morre de medo da eleição, né? Ele só pensa nisso. Então, uma é a do Datafolha, que piorou muito a avaliação do governo dele, a avaliação da gestão da pandemia. São 54% os que acham ruim e péssima a gestão da pandemia, o que não é surpresa para mim. A surpresa para mim é que 22% achem ótima ou boa. Tem 22% de Ricardo Barros aí no Brasil, achando que está tudo beleza, está tranquilo, está favorável. E na avaliação geral do governo, piorou bastante também, 44% de rejeição, mas ainda tem 30% de aprovação. O que é o núcleo duro da aprovação do presidente da República hoje? São os evangélicos, a região centro-oeste e os empresários. Esse é um grupo que tem de ser estudado, a meu ver. Entre os empresários, Jair Bolsonaro tem 55% de ótimo e bom geral, não no combate à pandemia, mas como avaliação geral. Queria saber qual é o empresário do Brasil que está satisfeito com o que se tem em termos de política econômica e de condução da pandemia, que impacta diretamente nos seus negócios. Eu acho que os empresários estão vivendo uma dissonância cognitiva. Isso aí podia ter um detalhamento maior, realmente, porque não dá para a gente dizer que é prejuízo generalizado. A gente sabe que tem um grupo que apoia e tem muita gente. Tem um grupo que está ganhando dinheiro com a pandemia, especificamente alguns setores e tal, enfim, a manutenção da pandemia da maneira como vem sendo, é claro que traz benefício para uma parte, não é? Pois é, mas o que me chama a atenção também nesse Datafolha é a falta de credibilidade do presidente, porque os que confiam no que ele diz são muito menos do que aqueles que o apoiam. Então, tem uma galera que apoia o presidente, mas diz que não confia em nada do que ele diz, porque 45% dizem que nunca acreditam no que o Bolsonaro diz, e só 18% dizem que sempre confiam no que o presidente da República diz. Gente, isso é gravíssimo, é a corrosão da autoridade maior do país, da sua capacidade de ser crível pelo seu povo, de ser confiável aos olhos do seu povo. Então, o Brasil está vivendo uma espécie de momento de atordoamento. Eu só posso concluir isso, porque 30% dizem que aprovam o presidente e, no entanto, só 18% confiam nele. É uma síndrome de Estocolmo caracterizada em números, porque as pessoas aprovam alguém em quem elas não confiam. Elas sabem que estão num relacionamento tóxico e ainda assim não sabem. Tem uma galera Carla Dias, Carolina Moran, no Brasil. As pessoas sabem que estão num relacionamento abusivo e ainda assim dizem que apoiam aquela pessoa. Então, realmente, isso explica muito da nossa dificuldade de exigir o que é nosso direito, que é vacina, que é um tratamento baseado em ciência, em dados, em evidências, porque a gente está meio perdido. Em um ano de pandemia, muito da nossa capacidade de reação, de interpretação dos dados, dos fatos, se perdeu num nevoeiro aí de narrativas, nevoeiro de medo, realmente uma situação muito complicada do Brasil. E o apoio à tese de impeachment vai crescendo, ganhando corpo também, né, Vera? Porque já são... são 50%, né? Contra, 46% a favor. Ainda não chegou a virar, mas a diferença está diminuindo, né? Está diminuindo, mas para sair impeachment, Carol, pela minha experiência nessa área, a gente precisa ter pelo menos 70% a favor, porque senão os deputados e senadores não vão pôr a mão nessa cumbuca. E quando você tem ainda 30% da população como um núcleo duro a favor do presidente, é difícil eles bancarem um impeachment, ainda mais em plena pandemia, com as restrições que há, com as dificuldades econômicas. Então, eu diria que essa tese do impeachment, ela não está posta no momento. Ela vai ficar, vai precisar piorar ainda mais para que os políticos entendam que não dá para prosseguir com Bolsonaro. A gente ainda não tem esse alinhamento de planetas. E ainda mais com a Câmara sendo presidida pelo Arthur Lira, que não vai abrir essa gaveta para tirar os pedidos de impeachment neste momento. Ele vai primeiro, o Centrão já está meio ali
meio laicar, mas ele ainda quer sugar um pouco do dinheiro que tem ali encargos, emendas, etc. A gente falou Como disso sempre, ontem. né? Exato. Centrão está laicar desde que o mundo é mundo. Né? Exato. Então, eu acho que impeachment, por hora, não será uma pauta. O que deveria ser uma pauta, e também não é o Congresso e o Supremo exigirem do governo medidas para o combate efetivo à pandemia. Hoje a gente tem uma discussão aí colocada agora, Rodrigo e Carol, entre o Paulo Guedes e o ex-ministro Mandetta sobre contratos para compra de vacina. O Mandetta está acusando o Paulo Guedes de mentir a respeito de dados relativos a pedidos, a compra de vacinas. O Pazuello, que há dias está anunciando doses e doses de vacina, hoje o site Antagonista revelou que as 100 milhões de doses que ele tanto alardeia não estão efetivamente contratadas até agora. Então, a gente continua com um déficit enorme nessa área. O novo ministro está se fazendo de morto em relação a isso, está andando com o Pazuello, fazendo foto na Fiocruz, mas cadê? Cadê as vacinas? Onde elas estão? As tais vacinas novas. E aí a gente começa o salve-se quem puder, os estados indo comprar vacina diretamente, a Bahia, o Maranhão fechando acordos com a Rússia para isso, mas a vacina russa ainda não tem apoio, não tem aprovação da Anvisa. Então, a gente está vivendo um momento de barata voa no Brasil em relação à vacinação. Estou aqui, Total. enquanto ouço vocês, vendo as mensagens do Pequi, que são várias. Difícil até juntar nome aqui, mas o Orlando, aí vocês estão estragando o nosso Pequi. Pequi é bom com tudo, uma delícia. Eu tô achando engraçado gente, que aparece, não sei por que aparece, o tal do Rubens Ribeiro aqui no nosso chat falando que eu não entendi nada, que não tem mamata. Ah, não tem mamata, Rubens? Você acha mansão de 6 milhões de dólares, rachadinha, isso não é mamata? Que nome tem isso para você? As pessoas ficam repetindo mantras que elas ouvem ou que elas são pagas para propagar, eu não sei exatamente qual é a verdade, mas que não cabem mais diante da realidade, né? A gente está vendo pessoas morrendo aos milhares diariamente e tem gente ainda papagaiando. Ah, não, acabou a mamata. Acabou a mamata para quem, amigo? Para ninguém, né? A impunidade graça, a corrupção está aí campeando. O Ernesto Araújo foi lá questionado na OMC sobre corrupção, gaguejou mais do que falou qualquer coisa, e as pessoas continuam vindo aqui com esse papinho. Eu acho uma graça. A Helenice procurou aqui entender o que significa PR, que é muito usado em Brasília, o PR. Presidente da Não, ela disse que é Pequi roído. Ah, também. Agora vai ter que responder por isso. Vai ter que responder por isso juridicamente. No Ministério da Justiça. Não foi a gente, foi a Eunice. Tô brincando. Mas como é que tá a aprovação do Coitado Pequi dela. aí, Bocardi? A taxa de aprovação do Pequi? Muita gente dizendo que o Pequi vai bem, viu? Tirando ali o espinho, vai bem. Uma galera... Tô curiosa agora. O Pequi é bom com tudo, uma delícia. É muito Gilda, bom. Ela vai diferente, é de Vinhedo, no interior de São Paulo. Pequi é horrível. Eu tenho uma amiga, jornalista, colega nossa, que é mineira, e por incrível que pareça, ela falou que ia fazer uma camiseta que era na frente odeio Pequi e no verso e coentro também. De coentro eu gosto. Agora, licor de Pequi estão defendendo aqui. Diz que faz você esquecer até essas coisas aí da política. Esse eu nunca tomei, então não posso atestar. Esse Como licor de diria Pequi agora é a Pires, não gostoso. posso opinar a esse respeito. Melhora a visão. Diz que é meio óculos colorido. Exato. Bom, e a gente teve hoje aqui em São Paulo, achei importante a gente ainda destacar, anúncio de medidas de suporte econômico a setores aí da economia, né? O Dória baixou o ICMS da carne para pequenos açougues e zerou para o leite. E também anunciou linha de crédito e subsídio a tarifas para empresários do setor de serviços, bares, restaurantes, academias de ginástica e salões de beleza, para pequenos empreendedores dessas áreas. Isso acabou sendo um anúncio único, Rodrigo e Carol. Se esperava que ele fosse restringir mais ainda a atividade, mas houve um novo recuo por parte do governo do Estado. Eles decidiram esperar mais alguns dias. A gente lembra que na semana passada já tinha havido esse movimento. Algo que era para ter sido anunciado na quarta, só foi na quinta. E agora o governador deixou
de fazer o que se esperava, que era tirar alguns setores dos setores fundamentais que podem funcionar e restringir horários de funcionamento desses setores fundamentais. Então, veja que a pressão política em torno desse assunto tão tabu, que é o lockdown, sobre o qual eu escrevi, aliás, no meu artigo do Globo de hoje, que a ciência recomenda e que outros países praticam sem tanto medo, sem tanto temor, aqui virou tabu. Virou tabu porque o presidente da República transformou em tabu. Mas se a gente realmente fosse guiado 100% pela ciência, o que ela manda? Fazer lockdown severo de 1 a 2 semanas, ver os casos baixarem, ver o colapso do sistema de saúde reduzir, e aí você vai abrindo aos poucos. Foi isso que fez Portugal, foi isso que fez o Chile em diversas ocasiões, foi isso que fez a Nova Zelândia de uma maneira bastante severa. Ah, mas a Nova Zelândia é uma ilha pequena. Eu sei, gente, eu sei. Só que as medidas restritivas, elas são as mesmas, só que você tem que arcar com o custo econômico que tem isso. Tem que dar suporte aos setores da economia. Cadê o auxílio emergencial? Não saiu até agora. Então, a gente não faz nem uma coisa e nem outra. E nem as pessoas respeitam o que deveriam fazer da sua parte de distanciamento social. Então, aí é um salve-se quem puder. Ficamos no pior dos mundos. Então, e que também botou em risco essas decisões, né? As decisões, da maneira como elas foram tomadas, também colocou em xeque a credibilidade. Se vai e volta, não é de uma vez, é aos poucos. Nunca existiu de uma vez, é sempre aos poucos. As pessoas também acabaram, e com o andar da pandemia, acabaram também não levando isso muito a sério. É claro que no atual momento que São Paulo vive, por exemplo, eu falo que a gente está aqui. Se fosse algo mais duro e de curto prazo, porque a sensação que está dando agora é que está algo frágil, exato, os dias vão se passando e você fica sempre com aquela perspectiva de endurecimento e não enxerga o fim. É muito ruim isso, uma sensação muito ruim. E você não tem resultado efetivo. Veio aí esse plano econômico, que foi inclusive um ponto que nós colocamos aqui na discussão quando foi adotada a fase emergencial, que só funcionaria, teria algum respaldo se tivesse algum plano, apareceu aí alguma ajuda, mas não sei se veio a tempo de dar algum resultado efetivo. Também teve aí o que a gente percebeu, uma jogada de bola para os municípios. Os municípios que alguns já adotaram lockdown, tirando a responsabilidade do governo estadual. Se você quiser do município é bom, é bacana, você consegue interpretar mais a sua região. Como é que fica a capital paulista, o local mais populoso desse nosso país, que tem uma integração muito grande entre municípios e também o sistema de transporte, que é fator decisório e o de num saúde lockdown também, né? efetivo, integrado entre os dois. Como é que fica? Já tem discussão na Prefeitura de São Paulo para amanhã uma reunião para não esperar, não aguardar a decisão do governo do Estado. E aí ver como é que funciona essa questão de restrição de transporte. São Paulo não está disposto a esperar a capital, se mostra hoje não disposta a esperar mais, porque sabe que tem a pressão muito grande aqui, inclusive com números batendo recordes. Teve uma redução do uso do metrô de 60%, mas que foi considerada insuficiente pelo próprio governo do Estado. Então, assim, eles consideram insuficiente, mas não anunciam nenhuma medida. Realmente, isso mostra claramente que o governador está impactado pelas críticas que vem sofrendo, pela pressão dos empresários, pressão da população e a pressão que vem de Brasília diretamente do presidente. Então, ele está pisando em ovos na hora de adotar medidas e acaba ficando essa coisa a conta-gotas a que você se referiu, com a qual concordo. Eu acho que a gente acaba passando mais tempo com restrições, mais tempo com escolas fechadas, que é um dos aspectos mais tristes disso tudo, sem, de fato, ter uma redução importante. Araraquara, que adotou o lockdown mais severo, teve uma redução em forma de montanha-russa, uma queda de verdade ali nos índices. Isso vai resolver para sempre? Enquanto não tiver vacina, não. Vai resolver por um período. Talvez tenha de haver um fechamento mais lá na frente. Sem vacina, é assim, abre e fecha. Vamos ter que viver desse jeito. Vamos de música? Já está na hora da música? Qual é a música do dia? Maestro Zezinho, a música notas. de hoje vem do nosso Ricardo Barros, que nos lascou com essa situação até confortável logo no início do dia e me lembrou do grande Noel Rosa. Meu Deus do céu, que palpite infeliz, Rodrigo Bocardi. Vamos ouvir. Na voz da Tereza Cristina. Sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz.
Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Quem é você? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu. Palpite de conveniência e palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro, 6 horas e 27 minutos, viva a voz. Um bom jantar com um bom pequi. Mas não todos. roam. Até amanhã. Valeu. Beijo. Tchau. Até mais. quer mostrar Meio que intervalo faz aí, gente. samba também.